Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. E se você ainda não me conhece, meu nome é Marília, sou médica endocrinologista com foco em obesidade e emagrecimento. E se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreve agora já. Ativa as notificações para você não ficar de fora de qualquer conteúdo novo que eu postar aqui. E já deixa o seu like nesse vídeo. Tudo isso, pessoal, é muito importante para que eu possa receber esse retorno de vocês, se os conteúdos estão bons, se vocês estão gostando, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. A sua sugestão pode ser um assunto de um vídeo inteirinho. Olha que legal. E aí a gente tem a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas acerca desse tema, né, que é o tema desse canal, que é principalmente obesidade e emagrecimento. E se você ainda não me acompanha no Instagram, o meu Instagram é @MariliaCardosoEndócrino, me segue lá. Diariamente eu posto conteúdos, vídeos, insights, sacadas que eu tenho acerca desse tema. Vai ser bem legal ter você juntinho comigo lá também. E gente, o tema do vídeo de hoje é sobre as distorções cognitivas, os pensamentos enganosos que a gente pode ter durante o processo de emagrecimento ou ao iniciar um processo de emagrecimento, e pensamentos que podem verdadeiramente nos atrapalhar ou nos distanciar do nosso objetivo, que é alcançar a perda de peso, né, de forma saudável e sustentável. E falar sobre esses pensamentos é importante porque muitas vezes são aspectos que não são comumente discutidos quando a gente fala de emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente ouve muito falar em dieta, em alimentação, o que comer, o que não comer, e aí tem várias dietas envolvidas, dietas da moda, low carb, low fat, jejum intermitente, dieta cetogênica, várias estratégias, né, que a gente ouve falar e que são difundidas, divulgadas por aí. E a gente sabe que existe também a questão do apelo, né? A gente discute muito sobre atividade física, a importância de se exercitar, como se exercitar, mas a gente não fala, né, sobre o aspecto mental da coisa, quais são os pensamentos, quais são as armadilhas mentais, podemos dizer assim, que acabam paralisando as pessoas no processo de emagrecimento. E eu gostaria de lembrar para vocês o quanto é importante e necessário a gente falar dessas armadilhas mentais, porque, ora, se realmente essas armadilhas não interferissem, não atrapalhassem o processo de emagrecimento, se as pessoas então já sabem exatamente o que comer, porque o que não falta é informações acerca de alimentação saudável e estratégias alimentares para emagrecer. Se as pessoas sabem que precisam se exercitar, né? E aí está aí vários programas, personal trainers, né, oferecendo modalidades de você se exercitar, né, das mais acessíveis possíveis, até em casa, com equipamentos simples. Porque simplesmente, né, as pessoas não começam o processo de emagrecimento. O que paralisa verdadeiramente essas pessoas? E talvez um desses aspectos que funcione como uma paralisação, né, que age, né, paralisando o movimento das pessoas no sentido de emagrecer, sejam essas armadilhas mentais ou distorções cognitivas, se a gente for usar o termo, né, da terapia cognitivo-comportamental clássica aplicada para a obesidade. E o primeiro pensamento disfuncional, a primeira armadilha mental, né, que pode paralisar ou dificultar o emagrecimento das pessoas, é uma coisa que a gente chama hipergeneralização. É uma coisa muito comum. E o que é hipergeneralizar? É você pegar um fato observado isoladamente num determinado contexto, numa determinada situação, e você generalizar para todas as situações da sua vida. Vou dar um exemplo de como esse pensamento se manifesta no emagrecimento. Por exemplo, eu tentei uma vez emagrecer e por algum motivo não consegui, e os motivos podem ser
vários, né? Até razões biológicas que dependem do seu corpo e não de você. Mas por causa dessa tentativa que eu tive no passado, que não deu certo, eu digo assim, eu nunca vou conseguir emagrecer. Essa é a primeira grande armadilha, hipergeneralização. E aí eu pego um fato isolado que tinha um contexto, que havia motivos relacionados àquele momento do passado da minha vida, e eu hipergeneralizo, bloqueando, assassinando a minha crença em mim mesma de fazer a coisa acontecer. E aí eu estou assassinando uma característica que é fundamental para você alcançar sucesso no emagrecimento, que se chama autoeficácia. Geralmente, por hipergeneralizarem as experiências fracassadas que as pessoas tiveram no passado, as pessoas se sentem fracassadas, com a sua autoeficácia totalmente enfraquecida para tentar uma segunda vez. E o que é autoeficácia? É a crença que eu tenho em mim mesma para fazer a coisa acontecer, para colocar aquilo para acontecer de fato. Então a hipergeneralização, ela acaba bloqueando essa capacidade de acreditar em mim mesma e na minha competência enquanto pessoa, enquanto dona do meu corpo e dona das minhas atitudes, para começar um novo processo de emagrecimento. Que é um exemplo de outra hipergeneralização no ramo da obesidade e alimentação. Tudo que eu como engorda. E aí esse pensamento, ele também é muito traiçoeiro, porque quando eu penso que tudo que eu como engorda, eu estou dizendo para mim, em outras palavras, não adianta eu mudar nada na minha alimentação, porque independente da estratégia que eu fizer, eu vou engordar de qualquer jeito. E mais uma vez, é uma outra forma da gente diminuir, da gente paralisar de fato a crença que a gente deveria ter, né, que a gente pode ter em nós mesmas para gerar um emagrecimento saudável e sustentável. Outro exemplo de hipergeneralização. Toda vez que eu como doce, eu engordo. E aí, quando a gente tá falando nisso, ou comer doce me engorda, ou comer doce engorda, essa também é uma armadilha traiçoeira. Porque eu estou generalizando o fato de comer doce ao fato de me engordar, sem considerar as variáveis que estão envolvidas no processo. Quando eu falo em qualquer alimento, por exemplo, doce, eu preciso considerar as variáveis em volta desse hábito antes de generalizar para um resultado final comum a todas essas vias que envolvem o doce. Por exemplo, quando eu falo que qualquer alimento engorda, eu preciso considerar, antes de tirar essa conclusão, qual a frequência que eu como esse alimento, qual a quantidade desse alimento que eu como, qual o contexto no qual eu comi esse alimento, qual era a situação e qual a relação minha que eu tenho com esse alimento, o que é que esse alimento representa para mim. Então o doce, é possível emagrecer comer doce? Claro que é, mas muitas vezes as pessoas hipergeneralizam como se eu como doce eu vou engordar, mas elas esquecem de considerar esses 4 fatores que a gente colocou. E vou falar um pouquinho especificamente desse quadro. Qual é a relação que eu tenho com o doce? Muitas vezes as pessoas têm uma relação emocional, né, com a comida, e com o doce nesse sentido é muito comum. E tá tudo bem com isso. A gente procura muitas vezes o doce não porque eu tô com fome física, mas é porque eu quero alimentar ou confortar de alguma forma as minhas emoções desagradáveis, negativas, ou é uma aflição, é uma angústia que eu estou sentindo, eu estou me sentindo sozinha, é um sentimento de solidão, ou é tédio, ou é ociosidade, eu estou sem nada para fazer, ou é ansiedade, eu estou ansiosa com algo que está por acontecer, algum desafio que eu vou passar, alguma situação que eu vou vivenciar, e tá tudo bem. E aí, se o alimento tem esse papel também para as pessoas, né, tem um significado emocional envolvido,
é muito difícil você conseguir eliminá-lo de uma vez. Ou até você consegue, muitas pessoas conseguem, mesmo tendo essa relação emocional com alguns tipos de alimento, mas isso não é muitas vezes sustentável. Então, no lugar da gente ter uma estratégia muito radical, a gente precisa, acho que na verdade, flexibilizar um pouco os nossos pensamentos, no lugar de hipergeneralizá-los. E isso é difícil, não é fácil, mas com um bom profissional te conduzindo nesse processo de emagrecimento, além do médico endocrinologista, que é uma indicação, alguém que você confie, um nutricionista, um psicólogo, um profissional de educação física, profissionais que tenham essa visão, né, mais inteira, mais ampla da obesidade e do processo de emagrecimento. Podem te ajudar a conduzir, a identificar quando esses pensamentos de hipergeneralização chegar, para que você não tome como verdade absoluta, para que você questione esses pensamentos e consiga fazer uma análise um pouco mais imparcial e menos automática, né? Como você fazia antigamente. Muito bem. Então, falando um pouquinho da primeira armadilha mental para emagrecer, né? Para conseguir o emagrecimento sustentável, que é a hipergeneralização, vamos para a segunda, que se chama magnificação, ou também conhecida como catastrofização. O que é isso? Gente, essa é uma segunda armadilha mental muito presente que dificulta muito as pessoas de conseguirem o processo de emagrecimento. Por exemplo, um exemplo de uma catastrofização, né? Ou magnificação. Eu não vou nem me pesar. Depois desse final de semana, eu não vou nem me pesar, porque eu tenho certeza que eu ganhei 10 quilos. Então, é quando você magnifica ou hiperestima um fato que para você é indesejável. Então, é indesejável você engordar depois desse final de semana. Mas aí você diz, eu nem vou me pesar, porque eu tenho certeza que eu engordei 10 quilos. E quando você diz isso, isso realmente é real para você. E por que isso é uma armadilha? Porque acaba impedindo que você tome decisões ou atitudes que são importantes para você continuar alcançando o emagrecimento no seu caminho. Se pesar, por exemplo, é uma medida, né, classicamente reconhecida como algo que pode ajudar as pessoas a emagrecer. Funciona como uma estratégia de automonitoramento, que dentre outras estratégias, né, como vestir uma roupa, por exemplo, que você não cabia, ou até consultas periódicas com seu profissional de saúde que está te acompanhando, são estratégias de automonitoramento que comprovadamente geram mais engajamento e aumentam as chances de resultado e de sucesso no processo de emagrecimento. Então, quando eu tenho um pensamento magnificador ou catastrofizador e digo que eu nem vou subir na balança porque eu tenho certeza que eu ganhei 10 quilos, esse medo me paralisa e me impede de efetuar, de executar uma ação, uma ferramenta de automonitoramento, como por exemplo, se pesar. E aí, se eu não olho o meu peso, se eu não me observo, se eu não checo o resultado, eu vou ficando com mais medo e isso vai criando uma bola de neve que vai me paralisando e tomando conta de mim, e muitas vezes é uma das causas de abandono de tratamento. Eu sempre digo aqui que o paciente obeso, ele tem uma coisa chamada mecanismos de evitação acionados. O que é isso? Por toda a história muitas vezes envolvida na questão do peso, muitas pessoas que lidam com a dificuldade com o seu peso, com o seu corpo, muitas vezes enfrentam dificuldades desde a infância, desde a adolescência. Então essas pessoas criaram, né, espontaneamente, às vezes até inconscientemente, estratégias de se proteger um pouco da dor que enfrentavam com relação ao seu corpo. Então são pessoas muitas vezes que não gostam de se pesar, são pessoas que não gostam muito de se olhar no espelho, são pessoas que geralmente compram roupas, por exemplo, que esticam, né, para que dê a oportunidade da roupa, mesmo que a pessoa ganhe peso, da roupa continuar cabendo, e tá tudo bem com isso, não tem nenhum problema. São estratégias que a sua mente
mente desenvolveu para lhe proteger da dor. Mas quando a gente quer começar um processo de emagrecimento real e sustentável, verdadeiro, e a gente decide isso para a gente, né? A gente toma essa decisão interna, a gente vai precisar revisar esses mecanismos de proteção que a gente construiu ao longo da vida, que foram úteis naquele momento, mas que agora talvez a gente possa abrir mão, porque eles não nos servem mais como eles se viam antigamente. Agora eu preciso reconstruir outros mecanismos que me servem melhor, como por exemplo, se pesar, se automonitorar, para que o meu resultado, que eu tanto quero, de emagrecimento, consiga acontecer, consiga se concretizar na minha vida. Então, a armadilha da catastrofização ou da magnificação, ela acaba impedindo as pessoas, né, de tomarem decisões, de realizarem atitudes, executarem ações que verdadeiramente são importantes para que elas alcancem o emagrecimento real e sustentável. E a terceira armadilha mental, nós falamos de duas até agora, né? Nós falamos da hipergeneralização, da catastrofização, e agora nós vamos falar da terceira, que chama pensamento dicotômico ou pensamento tudo ou nada. O que é isso, gente? É como se fosse assim, isso é uma distorção cognitiva muito, muito comum. Geralmente as pessoas que lidam com o peso ou que buscam o emagrecimento, elas têm a tendência natural de dividir, de categorizar tudo entre dois polos. É como se só existisse preto e branco, né? 0 e 100%, tudo ou nada. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente entender melhor como funciona isso. Ou eu estou de dieta, ou eu não estou de dieta, ou eu estou cuidando de mim, vamos abrir mão um pouquinho desse termo de dieta, ou eu estou cuidando de mim, do meu corpo, ou eu não estou. Então, quando eu decido começar um processo de emagrecimento, é como se eu apertasse o botão e ligasse o modo tudo. Então, eu estou de dieta, eu estou ali com a minha alimentação regradíssima, só como folha, só como proteína, não como doce, nada que saia da minha dieta. Ou eu estou no modo nada. Agora eu não estou de dieta. Então eu estou comendo tudo, estou exagerando em termos de calorias, fazendo escolhas alimentares não conscientes ou pouco conscientes, de alimentos pobres nutricionalmente, e ok. E é como se as pessoas só vissem, só enxergassem essas duas possibilidades. Ou eu estou de dieta, ou eu não estou de dieta. E como esse modo aqui, 100% de dieta, é um modo relacionado a um padrão muito alto de exigência consigo mesmo, muito elevado de desempenho, muitas vezes são regras que eu coloco para mim, em termos de alimentação ou de atividade física, extremamente rígidas, extremamente radicais, extremamente inflexíveis, não é difícil eu perceber que depois de algum tempo esse modo aqui para mim vai ficar insustentável. Eu não vou conseguir mantê-lo por muito tempo, eu vou sofrer, né, com essa exigência que eu coloquei para mim mesma, esse padrão de exigência, e aí naturalmente, como eu não vou conseguir, eu oscilo automaticamente pro modo nada, e aí eu não estou fazendo nada de dieta, eu vou enfiar o pé na jaca mesmo, eu não sou nem um pouco responsável pelas minhas escolhas alimentares, pelas minhas atitudes, pelas minhas decisões com relação a hábitos que podem me fazer bem ou não. E as pessoas muitas vezes ficam oscilando entre esses dois polos. Segunda-feira eu comecei a dieta, eu tô aqui. Quarta-feira não deu muito certo, foi um dia difícil, briguei com meu namorado, briguei com meu chefe. Não consegui fazer a dieta como eu queria no jantar, quando eu cheguei em casa. Já que eu furei a dieta mesmo, agora eu vou relaxar, segunda-feira eu começo de novo, aí segunda-feira eu venho para aqui, e aí eu fico oscilando entre esses dois polos. E a grande armadilha disso é que a gente não consegue ficar aqui 100% do tempo, e a gente também não consegue ficar aqui 100% do tempo, porque depois de um tempo isso vai me incomodar, isso vai causar dor, e é por isso que a segunda-feira é conhecido como o Dia Internacional de começar as dietas. E o interessante, gente, disso tudo é que entre o 100% e o 0
existe o 90%, existe o 80%, existe o 70%, o 60%, o 50%. Entre o preto e o branco existe o cinza e uma infinidade de cores nessa escala de cores. Então é muito importante flexibilizar os pensamentos, não polarizar os seus comportamentos, as suas decisões entre decisões certas ou erradas. Existe o caminho do meio. Não se apegue tanto ao conceito de certo e errado, ao conceito de alimento permitido e alimento proibido, porque essas dicotomizações acabam gerando, estruturas de pensamento muito rígidas que não são sustentáveis e no lugar de ajudar o processo de emagrecimento, fazem você ficar no famoso efeito ioiô. Eu fico oscilando o tempo todo entre um modo e outro modo. E talvez a saída seja a gente encontrar o caminho do meio. Talvez um dia que eu jantei alguma coisa que não foi legal, que eu julguei, de acordo com o que eu aprendi ou com o que eu quero para mim, que aquela alimentação não foi legal, tá tudo bem. Você não precisa perpetuar os seus hábitos saudáveis, nem se punir porque você julgou aquela alimentação ali isolada como uma falha. Você pode se permitir, poxa, tive um dia difícil, mas no dia seguinte, não precisa ser só na segunda-feira, eu sou capaz de assumir o comando pelas minhas decisões e fazer escolhas mais conscientes que me façam se sentir melhor. Então esse caminho cinza, esse caminho do meio, esse equilíbrio, em nossos comportamentos é muito importante para que haja um emagrecimento verdadeiro, sustentável e duradouro. E gente, eu tô falando assim, parece às vezes até um pouco utópico, mas eu vi dezenas de histórias lindas de emagrecer no meu consultório e foram pessoas que encontraram esse caminho de equilíbrio. Não significa você estar 100% relaxado e nem 100% vigilante, mas você está ali atento, se automonitorando e se permitindo também num caminho que você considera plausível para você, que faz sentido para você e que você se vê nesse caminho por muito tempo. Muitas vezes quando eu quero checar no consultório se a estratégia de emagrecimento que aquela pessoa está usando para ela é sustentável e duradoura e não está polarizada entre esses modos tudo ou modo nada, eu faço uma pergunta bem simples que talvez seja uma dica para você se fazer, ou se você é profissional de saúde, para você perguntar aos seus pacientes, você se vê nesse modo de viver, nesse estilo de vida que você acabou de me contar acerca de sua alimentação ou de atividade física, se você está fazendo nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, às vezes eu estendo até um pouquinho mais, no próximo 1 ano, daqui para frente. E se a resposta da pessoa é sim, é porque certamente ela está pautando o processo de emagrecimento dela no caminho do meio. E aquilo para você já é uma pista de que aquele caminho é sustentável. E se a pessoa diz não, está contando os dias e as horas para acabar aquele tratamento, aquele plano alimentar, aquela estratégia que ela colocou para ela, é porque certamente ela está dicotomizando os caminhos, está categorizando, entre certo e errado, e essa não é uma estratégia que vai se sustentar. E aí você como profissional ou você como agente do seu processo de emagrecimento deve procurar ajuda e fazer os ajustes necessários para que a gente consiga fazer esse caminho de um jeito mais sustentável e duradouro. E para a gente terminar, as 4 armadilhas mentais que sabotam o emagrecimento, nós vamos falar dessa última que se chama pensamento irracional. O que é o pensamento irracional? É quando eu crio uma relação de causa e efeito entre fatos, que aparentemente não tem nenhuma relação. Vou dar um exemplo de como se manifesta essa armadilha no processo de emagrecimento. Por exemplo, tudo que eu como vai para minha barriga. Vários pacientes chegam no consultório, doutora, não tem jeito para mim. Tudo que eu como vai para minha barriga, ou tudo que eu como vai para o meu quadril. E vamos parar um pouquinho agora, eu e você que está me assistindo aí até agora, vamos pensar aqui comigo.
tudo que eu como vai para minha barriga. Se eu realmente tiver um mínimo de conhecimento de biologia, não precisa você ser da área da saúde, não. Você vai lembrar o processo de digestão dos alimentos. Começa pela boca, você mastiga, mistura com a saliva, deglute, passa pelo esôfago, chega no estômago. Lá no estômago tem o suco gástrico, o processo de digestão se continua, depois vai para o intestino, todo aquele alimento é quebrado, né, em nutrientes muito pequenininhos até que seja absorvido. Quando cai na corrente sanguínea, esses nutrientes eles vão ser distribuídos, né? O sangue circula por cada centímetro cúbico do nosso organismo, esses nutrientes vão ser distribuídos por todo o corpo. Então, logo pensar que tudo que eu como vai para minha barriga é um pensamento, né, que não faz sentido quando a gente raciocina, né, do ponto de vista biológico o processo da digestão. Mas aí você vai me perguntar, doutora, mas e a Marília, e as questões genéticas? Tem gente que tem tendência a ter um quadril mais largo, tem gente que tem tendência a acumular mais gordura no abdômen, que quando engorda, engorda só na barriga. É verdade. Isso é uma outra questão. Mas não significa que porque você tem um padrão genético favorável à deposição de gordura em determinados locais do seu corpo, que tudo que não adianta você fazer dieta, porque tudo ou organizar sua alimentação, porque tudo que você come vai para lá e para você não tem jeito. É essa aqui o ponto da questão onde um pensamento pode se desviar para um pensamento aparentemente inocente, pode se desviar para uma armadilha mental que paralisa o processo de emagrecimento. Então entender, né, que isso é uma distorção cognitiva, né, um pensamento enganoso e que na verdade o que eu como, né, é distribuído homogeneamente no meu corpo, e mesmo que eu tenha um padrão genético favorável à deposição de determinadas gorduras, isso não define que eu não vou emagrecer e nem vou conseguir melhorar de alguma forma aquela parte do meu corpo que me incomoda. Essa que é a grande armadilha. Então, antes de criar essa relação causa-efeito, observe um pouco o que você está dizendo para você mesmo e se questione se realmente você acredita. Quantos por cento você acredita que aquele pensamento que você está ouvindo em você é verdadeiro? Então, muito cuidado com o pensamento irracional, com criar essa relação de causa-efeito entre eventos que não existem. Isso também pode ser uma armadilha. Então, eu vou revisar aqui os 4 pensamentos. Nós falamos da hipergeneralização, né? Nós falamos da magnificação ou catastrofização, nós falamos do pensamento dicotômico e fechamos aqui com o pensamento irracional. São as 4 armadilhas mentais que podem paralisar ou te desviar, né, do caminho da jornada rumo ao emagrecimento sustentável e duradouro. Se você tem alguma dúvida do que nós falamos até aqui, deixa seu comentário aqui embaixo, escreve o que você achou desse conteúdo, se você gostou, se você não gostou, se você conseguiu entender a ideia, se você achou confuso. Todo esse feedback é muito importante para que a gente possa continuar entregando um conteúdo de valor e realmente útil, que você consiga aplicar na sua vida e que possa verdadeiramente te ajudar a alcançar esse emagrecimento sustentável. Um beijo bem grande, amei ficar com vocês até aqui e até o nosso próximo vídeo.